Estamos de volta e agora é hora do quadro Viva a Cultura com o clipe da semana escolhido pela nossa equipe. Vem sobre nós, Espírito Santo. Nós precisamos da sua força, da sua unção, do seu poder. Sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Vem, renova a face da terra. Nós necessitamos da sua força, porque sem ti nós não podemos fazer nada. Vem sobre nós. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, ó Senhor, e dá-nos vida, dá-nos tua força, Consolador. Derrame tua graça sobre o teu povo. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito, canta isso. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem hoje aqui, amigo do céu, fica conosco, ajudando. Indique o caminho e o seguiremos. Vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito Santo, vem, Espírito. Pede isso pra ele. E chegou o momento da tradicional mensagem do arcebispo do Rio, o cardeal Orani João Tempesta, no quadro A Voz do Pastor. Caríssimos amigos e irmãos, que a paz do Senhor esteja com todos vocês. É domingo, dia do Senhor, estamos no mês da Bíblia,
Recordamos que nós temos como tema do mês da Bíblia a Carta aos Romanos, que não é só para ler inteiramente a Carta aos Romanos, mas também ler livros e comentários que nos situem cada vez mais a Carta aos Romanos. A nossa Conferência Episcopal publicou, gente, um texto base, justamente que tem como lema aquilo que justamente vivemos também nesse ano jubilar, Romanos 5:5. A esperança não decepciona. É um bom resumo, né, daquilo tudo que vai na Carta aos Romanos, mas em muitos livros, inclusive, tem aqui no texto base uma bela bibliografia, né, que nós podemos, assim, depois consultar, perguntar, tudo mais, para podermos, né, aprofundar ainda muito mais na Carta aos Romanos. Depois, cada Bíblia também, em geral, tem, antes de chegar, a gente chegar antes das cartas, um bom texto situando aquilo que a carta fala, um pouco o seu esquema, etc. Portanto, é a recomendação do mês da Bíblia que nós aprofundemos um livro da Bíblia. Porque, claro, todo dia, na liturgia, nós temos a Sagrada Escritura, todo dia temos a Palavra de Deus, abundantemente, né? Mas tem um mês da Bíblia, que é o mês que nós celebramos São Jerônimo, quem traduziu e comentou a Sagrada Escritura, vamos celebrar no próximo dia 30, para vivermos o último domingo do mês de setembro, o dia da Bíblia, para vermos a importância também da Sagrada Escritura em nossa vida e para que nós nos empenhemos em um livro. Este ano, do Novo Testamento, depois outro ano, do Antigo Testamento, e assim vai, nesse revezamento, né, de tal maneira que nós vamos aos poucos, além de ler integralmente um dos livros da Bíblia, vamos ler também os comentários de exegetas, de teólogos, de gente que estuda, para conhecer um pouco mais o texto do mês, né? Como é o caso da Carta aos Romanos nesse mês da Bíblia, do mês de setembro de 2025. Portanto, aproveitemos bem para que nós, assim, aprofundemos e nos preparemos bem, que o próximo domingo, o domingo da Bíblia, deve ser um domingo que nós ainda mais possamos, como povo de Deus, ler, aprofundar a palavra de Deus. Toda a palavra, é claro, mas de modo especial, nesse mês de setembro, a Carta aos Romanos. O que ela diz para nós? Quais são os textos importantes que nós gostaríamos de guardar no coração? Então, com a leitura, em que época que Paulo escreveu, como é que foi justamente o esquema que está colocado na Carta aos Romanos, quais são os assuntos principais da Carta aos Romanos? É para isso que tem o mês da Bíblia, para que além daquilo que nós todos os dias e várias vezes por dia lemos da Sagrada Escritura, possamos estudar melhor um livro, né? Conhecer um pouco melhor, tanto como leitura, como estudo também, né? Isso nós temos tanto nas Bíblias católicas, as explicações, temos também a Bíblia de estudo também, como tem muitos livros, e temos também o texto base da própria Igreja do Brasil, que nos ajuda a aprofundar esse mês da Bíblia, que estamos quase findando, por findar esse ano, a Carta aos Romanos. Meus irmãos e irmãs, estamos no 25º domingo do tempo comum, dentro da nossa caminhada como igreja. Estamos aí caminhando para o final do ano litúrgico, evidentemente, né? Estamos aí na época da primavera, começando a primavera, tempo de nós vermos como as coisas vão se revezando, retomando em seus ares bonitos também. A primavera nos lembra a Páscoa, né? A Páscoa, antes de ser a Páscoa histórica dos judeus, era a Páscoa natural, a passagem do inverno para a primavera, e hoje a Páscoa é Jesus Cristo, que morreu por todos nós e ressuscitou, e nós fazemos a passagem da morte para a vida. E a palavra de Deus desse domingo, meus irmãos e irmãs, nos fala no Evangelho sobre uma certa censura que Jesus dirige para nós, não é? Ele conta uma história de um homem que tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os bens, não é? E falou: o que você está fazendo? Né? Assim, você não vai continuar mais assim. Então, o administrador resolveu garantir seu futuro, não é? Garantir seu futuro. Eu vou ficar sem administração, eu vou voltar a trabalhar e cavar terra, eu tenho vergonha, mas eu vou tentar comprar as pessoas para que depois eu tenha como sobreviver, não é? E aí fala na questão que ele mesmo talvez tinha algumas prerrogativas de perdão e tudo mais, mas se aproveitar disso, né? Ou seja,
quanto você deve, escreve menos, em vez de 100 barris de óleo, né, coloca apenas 50, não é? Depois, e você quanto deve, 100 medidas de trigo, põe aí, escreve apenas 80, e aí vai a pessoa tentando, já enquanto administradora, burlar ou usar suas prerrogativas para ser depois os outros deverem a ele justamente esse perdão, né? Ou seja, dever uma certa obrigação a ele. Essa esperteza que as pessoas têm, que acontece, leitura do Evangelho de hoje, Jesus vai dizer, olha, os homens são muito espertos, sabem como se virar, sabe como fazer e usar do poder que tem para garantir aquilo que querem. Sabe muito bem usar dos bens desse mundo, né, mesmo dessa forma, para fazer o que desejam. E às vezes os cristãos, os discípulos de Jesus, ele mesmo fala, são tímidos em poder fazer aquilo que é bom para o reino de Deus. O Evangelho fala isso, meus irmãos e irmãs. Ou seja, com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos nos seus negócios, né, do que os filhos da luz. Por isso eu vos digo, usai o dinheiro injusto para fazer amigos, pois quando acabar, eles receberão nas moradas eternas. E depois vai concluir o Evangelho, né? Quem é fiel nas pequenas coisas, também é fiel nas grandes. E quem é injusto nas pequenas, também é injusto nas grandes, né? Por isso, em vós que sois fiéis, né, no uso do dinheiro injusto, quem poderá confiar o verdadeiro bem? Ou seja, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus coloca para nós essa grande missão, essa grande recomendação de como nós podemos, no anúncio do reino de Deus, fazer acontecer uma vida melhor para as pessoas, levar as pessoas a viverem uma vida que leve as pessoas a caminhar no Senhor. Por isso, meus irmãos e irmãs, é uma palavra de advertência. Para anunciar o reino de Deus, nós somos chamados também a fazer de tudo para proclamar o que é realmente importante, o que é válido, diante do mundo cheio de incompreensões e de injustiças. Temos um mundo muito injusto hoje, e muitas questões sociais sérias que estão ao nosso redor, em que há muita pobreza, muita necessidade, e nós somos chamados a estar atentos a tudo isso, a olhar bem como é que nós podemos denunciar aquilo que é errado, para poder realmente ver um tempo novo nessa caminhada nossa, para que se construa um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno. No finalzinho do Evangelho, ele fala isso. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se apegará a um e desprezará o outro. Vai não poder servir a Deus e ao dinheiro. Então, justamente, a questão da esperteza não se trata de ganhar mais dinheiro, mas de poder justamente viver na liberdade dos filhos de Deus, poder ter mais justiça. Jesus fala que com o pessoal que pensa que dinheiro é tudo, se vira. Mas nós sabemos que não é dessa forma. Somos chamados a olhar o mundo de outro jeito. E nem sempre sabemos trabalhar para que a justiça triunfe nesse mundo, nessa nossa terra. E aí, meus irmãos e irmãs, tem a leitura primeira desse domingo. A leitura primeira do profeta Amós é bastante dura. E fala justamente sobre isso, ou seja, diante das injustiças do mundo, o profeta atualiza para nós também aquilo que somos chamados a olhar, meus irmãos e irmãs, diante das injustiças desse mundo que existem. Ouvi isto, vós que maltratais os humildes e causais a prostração dos pobres da terra. Vós que andais dizendo, quando passará a lua nova para vendermos bem a mercadoria? E o sábado, para darmos pronta a saída do trigo, para diminuir as medidas e aumentar os pesos e adulterar as balanças. Já naquela época de Amós falava disso, né? Ou seja, diminuir as medidas, aumentar peso
adulterar a balança, né? Deixa passar logo o feriado, o dia que não se trabalha, para nós lucrarmos mais, né? Para dominar os pobres com dinheiro e os humildes com o pai de sandálias. Vocês não dão o pai de sandália e dominar, né? E para pôr à venda o refúgio do trigo, que não presta. Vamos colocar à venda, vamos colocar para as pessoas, né? Por causa da soberba de Jacó, jurou o Senhor, nunca mais esquecerei o que eles fizeram. Né? Portanto, meus irmãos e irmãs, o livro do profeta Amós, de uma certa forma, faz refletir sobre o finalzinho do Evangelho, ou seja, essa questão toda que aparece no finalzinho. Ninguém pode servir a dois senhores. Quem é o nosso Senhor? A quem nós servimos? Quem que é o nosso Deus? Nós sabemos, meus irmãos e irmãs, que o Deus desse mundo é o dinheiro. Pessoas pelo dinheiro matam, roubam, fazem seus grupos, quantas coisas que acontecem no mundo para poder vender mais armas, até as guerras de matar gente. Mas quantas coisas acontecem em nossas cidades para ganhar mais dinheiro, quanto se mata, quanto se tira a segurança das pessoas, quanta violência ao nosso redor. Meus irmãos e irmãs, nós vemos que por mais que existam leis, cadeias, prisões, presídios, tantas questões, sempre serão insuficientes enquanto o coração do homem, da pessoa humana, pensar que o dinheiro é tudo na sua vida, é a razão da sua vida. Por causa dele, se você mata, rouba, acontece, mente, as mais várias tipos de situações. É justamente assim como nós podemos vivenciar um outro tipo de sociedade, de mundo, em que cada um tenha o que é necessário, claro, mas que não tenha dinheiro como o Senhor da sua própria vida. Por isso, como ser pessoa bem consciente disso tudo, meus irmãos e irmãs, é a grande pergunta, né, da palavra de Deus no dia de hoje, nesse domingo, né? E, ao mesmo tempo, rezar, meus irmãos e irmãs, para que aqueles em responsabilidade possam também fazer a sua obrigação. A carta de São Paulo a Timóteo, que começou a ser lida no 24º domingo, que não foi para nós, foi uma festa da Exaltação de Santa Cruz, mas ela continua dizendo assim: recomendo que se façam preces, orações, súplicas e ações de graça por todos os homens, pelos que governam e por todos os que ocupam altos cargos, a fim de que possamos levar uma vida tranquila e serena, com toda piedade e dignidade. Ou seja, meus irmãos e irmãs, rezar por aqueles em responsabilidade social, política, que nesse mundo de tantos egoísmos e tantas violências, rezar para que tenham uma luz e sejam pessoas que saibam governar bem, né? Ou seja, rezar nessa intenção, né? Ou seja, ele quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade, pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, não é? O homem Jesus Cristo, que se entregou em resgate por todos, não é? E ele fala que eu fui designado pregador e apóstolo, e falo a verdade e não minto, mestre das nações pagãs na fé e na verdade. Quero, portanto, em todo lugar, os homens façam a oração, erguendo mãos santas, sem ira e sem discussão, sem as discussões. Portanto, rezar pelos governantes para que nós possamos ter leis justas, possamos ter realmente pessoas que cuidem bem do bem comum, que deixem as pessoas com mais dignidade nesse nosso tempo e não vivam para o dinheiro, para os bens, para a sua projeção, para enriquecer-se a si mesmo. E justamente a palavra de Deus hoje fala bem disso, meus irmãos e irmãs, dos interesses, dos egoísmos e do cristão, chamado a ser diferente nesse nosso tempo, nesse nosso mundo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigado a Dom Orani pela mensagem, pela reflexão e obrigado também a você que ficou com a gente até agora. Olha, o nosso programa de hoje está terminando, mas antes de ir, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí no seu vídeo.
Assim, você fica por dentro de todas as novidades. E claro, no domingo que vem tem mais palavras de vida para você. Então, que a sua semana seja de muita luz e muita paz. Fique agora com a Santa Missa. Até a próxima semana. Tchau, tchau.